Oi crianças, nunca mais apareci fazendo uns vídeos, né? Mas aí eu vou fazer um vídeo hoje aqui. Sim, gente, nunca mais eu fiz um vídeo por aqui pra explicar umas coisinhas pra vocês. Mas enfim, hoje eu voltei. O que é? E é isso. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o modo a volume, rapidinho. Aqui a gente tem uma ventilação a volume clássica com onda de pressão, fluxo e volume. Volume garantido, volume mais ou menos o mesmo valor que eu programei. A pressão de pico é livre. E o fluxo a gente determina. Além da gente determinar o valor do fluxo, a gente consegue determinar a forma da onda. E essa forma da onda vai determinar algumas outras coisas. Viu? Além disso, a gente consegue programar no volume controlado se a gente quer pausa inspiratória em todos os ciclos ou não, né? Isso aí fica a cargo de cada profissional e a gente programando essa pausa inspiratória em todo o ciclo, a gente consegue acompanhar a mecânica respiratória de forma mais próxima, né, ao vivo. Aqui a gente vê que a gente tem a pressão de pico livre, onda de fluxo quadrada, volume garantido, né? Geralmente as ondas elas aparecem assim. Aqui a gente não tem pausa inspiratória programada, tá vendo? A gente tem um pico, um platôzinho mínimo ali, mas que não representa nada porque não está aparecendo aqui a pressão de platô. Quando a gente programa a pausa inspiratória direto, a pressão de platô fica ao vivo, ou seja, em todo o ciclo ela vai aparecer. Quer ver? Pronto, aqui a gente já programou uma pausa inspiratória contínua em todo o ciclo. Ó. Todo ciclo eu vou ter uma pausa inspiratória e aí a minha pressão de platô aparece em todo o ciclo. Ou seja, eu não preciso fazer aquela manobra para mensurar a pressão de platô. Tá certo? Aí aqui a pressão de pico a gente não controla, a pressão de platô varia por cada ciclo, né? Porque leva em consideração vários componentes de elastância, resistência e complacência do pulmão, né? Então, ela também varia de cada ciclo para ciclo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a onda de fluxo. A onda de fluxo geralmente ela vem programada de forma quadrada, tá vendo? Com esses mesmos parâmetros, com essa mesma pausa, a gente vai ver que se a gente mudar a onda de fluxo, a gente consegue diminuir um pouquinho a pressão de pico. Aqui a gente está com uma onda de fluxo quadrada. Está fazendo mais ou menos 34, 35 de pressão de pico, né? Pronto. Aqui a gente mantendo o volume que a gente quer garantir e alterando a forma da onda, agora a gente tem uma onda de fluxo não quadrada, decrescente, ou seja, o fluxo ele vai decrescendo ao longo do ciclo respiratório. A gente consegue ver que o volume eu continuo garantindo, mas eu consigo reduzir muito, né? Em termos de pressão, 3 centímetros de água pode representar muita coisa. A gente consegue reduzir a pressão para mais ou menos 32, viu? Nesse ventilador específico não tem, a gente não consegue colocar a onda de fluxo que decresce até zero, né? Essa aqui decresce até 1/3 mais ou menos. Se a gente tiver um ventilador que tenha uma onda de fluxo que decresça até zero, essa pressão de pico cai muito mais ainda. Falar um pouquinho da que ficou famosa driving pressure, né? Ficou famosa aí no tempo da pandemia. Como é que a gente faz a mensuração? Como eu falei, no caso, como a gente programou a pausa inspiratória, a pressão de platô aparece o tempo todo, né? Então a gente consegue mensurar. A driving pressure, a gente pega esse valor de pressão de platô menos a PIP, ou seja, 32 menos 5, 27, né? Uma driving pressure muito alta. Mas é porque o nosso pulmão de teste mesmo, ele é mais, como a gente chama, duro, né? Ele é menos complacente. E aí ele geralmente dá uma driving pressure mais alta. Mas geralmente nos pacientes que têm o pulmão menos comprometido, essa driving, a gente tem que manter mais ou menos um valor de 15 centímetros de água, que é um valor de segurança que a gente tem que manter, né? Que melhora os desfechos e melhora os resultados. Mas é isso, gente. Volume controlado não é um modo muito difícil.
Você só tem que saber quais são os seus objetivos e como você consegue alcançar. E principalmente controlar pressão de pico, viu? Se você coloca o seu paciente a volume controlado e para garantir o volume, né, ele faz uma pressão de pico muito alta, acima de 40, 45, se você não consegue diminuir essa pressão de pico, ajustando o fluxo, né, como a gente explicou agora, é indicado que você volte para a pressão controlada. Você não pode deixar seu paciente ventilando a volume, fazendo pressão de pico muito alta, porque tem risco de barotrauma e até fazer pneumotórax, né? Então, é mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado. E tchau, tchau.